galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora trabalhar? Bora brincar de fazer tabelinha? E aí, a dedonha, já brincou de dedonha? Pode usar a matriz para fazer a dedonha, hein, galera? Então, o assunto hoje é matrizes. Vamos falar um pouquinho sobre matrizes. Vamos abrir o caderno aqui. Então, pessoal, o que é uma matriz, né? É simples. A definição de matriz é uma matriz A, M por N, lê-se M por N, MXN, né? Mas a gente lê M por N. Ela é uma tabela que possui M linhas e N colunas, ok? Então, se a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplozinho. Digamos que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoas, eu posso escrever uma matriz usando colchetes ou usando parênteses, nunca usando chaves. Chaves são exclusivos para conjuntos, ok? Aqui no cantinho, a gente coloca a quantidade de linhas, a quantidade de colunas. Na verdade, eu escrevi essa matriz aqui para a gente falar um pouquinho sobre os seus componentes. Tá vendo? 4. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses caras aqui são os caras que a gente chama de elementos da matriz. Então, o 1 é um elemento, o 4 é um elemento, o 2, o 5, 3 e 6. Esse cara aqui é o cara que a gente chama de nome da matriz. Ó. Então, esse brother aqui é o nome da matriz. Nós damos nome às matrizes com letras maiúsculas do alfabeto. Então, A de amor, B de beijo, C de queijo e assim sucessivamente. Esse brother aqui, ó, esse cidadãozinho aqui, é o carinha que a gente chama de ordem ou tipo da matriz. Ordem ou tipo. E observe o seguinte, esse primeiro número aqui, ó, é a quantidade de linhas. Então, ó, uma matriz M por N é uma tabela que possui M linhas. Então, aqui esse cara está indicando que essa matriz tem 3 linhas. Confere. 1, 2, 3. Esse cara aqui, o 2, indica a quantidade de colunas que a matriz tem. Então, ela tem uma coluna aqui, total de 2 colunas, ok? Então, é assim que a gente lê. 3 por 2, e o 3 indica a quantidade de linhas sempre. A primeira referência, o M, sempre indicará a quantidade de linhas e o N sempre indicará a quantidade de colunas que a matriz tem, ok? Bom, de modo geral, generalizando essa ideia, então olha só, de modo geral, escrevemos uma matriz da seguinte forma. Então, ela tem que ter o nome e ela tem que ter os elementos. Então, se ela se chama A de amor, A maiúsculo, então é conveniente chamar os seus elementos de A também, A minúsculo. Digamos, é uma convenção. Só que aí, pensa comigo, esse cara aqui, ó. Se eu escrever todo mundo A, pode correr o risco de você imaginar que essa matriz tem todos os elementos iguais. Então, para distinguir um elemento do outro, a gente coloca endereço nesses elementos. É a mesma coisa igual você que mora numa casa. Então, por exemplo, o carteiro vai procurar a sua casa que jeito? Ele precisa de 2 referências. Igual ele fala assim, ó, você diz, eu moro aqui na rua T2, Avenida T2, em Goiânia, tudo bem. Mas olha o tamanho da T2, a T2 é enorme. Mas se você dá, além da referência, ao nome da rua onde você mora, se você informa a quadra e o lote que você mora, olha só, quadra e lote, uma referência horizontal, uma referência vertical, então fica fácil de o carteiro localizar a sua casa. Então essa é a ideia. Para dar nome às matrizes, aos elementos das matrizes, a gente indicará aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele está na linha 1. Ó, esse cara aqui está na linha 1. Ó,
esse cara aqui está na linha 1. Só que aí, da mesma forma, se você pega os carinhas aqui, esse, e assim sucessivamente, você vai ver o seguinte, ó, esse carinha aqui já está na linha 2, esse aqui está na linha 2, e mesmo assim, você ainda poderia pensar que os elementos da linha 1 são todos iguais, os elementos da linha 2 são todos iguais entre si. Então, uma referência apenas não é suficiente para você indicar a posição do elemento. Você precisa da referência quadra e lote. Então, você precisa da referência horizontal e da referência vertical. Então, esse cara aqui, ele está na linha 1, mas ele está na coluna 1 também. Então, a gente lê assim, ó, o elemento A11. Não se lê A11. Se lê pausadamente a posição da linha e a posição da coluna. Então, esse cara é o elemento A11. O 1 verde, o primeiro 1 indica a linha e o segundo 1 indica a coluna. Esse cara aqui, o próximo, esse cidadão, ele está na primeira linha, segunda coluna. E assim vai. Primeira linha, segunda coluna, depois o próximo seria primeira linha, terceira coluna, o próximo primeira linha, quarta coluna, até chegar à última coluna, digamos que a última coluna é a coluna N. Da mesma forma, aqui, ó, você tem esse cidadão, ele está na segunda linha, primeira coluna, esse está na segunda linha, segunda coluna, o próximo estará na segunda linha, terceira coluna, até esse cidadão aqui, que vai estar na segunda linha, enésima coluna. E assim, segue o bonde. Então, esses caras aqui, ó, digamos, vou escrever mais um aqui, ó, terceira linha. Esse cara está na terceira linha e está na primeira coluna. Então, ele é o A31. Esse cara aqui, ele está na terceira linha e ele está na segunda coluna. Então, ele é o elemento A32. E assim sucessivamente, até chegar no elemento que está na linha 3 e na enésima coluna. Segue o padrão. Então, isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, até chegar na última linha. Digamos que a última linha seria a mésima linha. Então, esse cara está na linha M, coluna 1. Esse cara aqui, ele estaria na linha M, coluna 2, e assim sucessivamente, e até esse brodão aqui, que vai estar na linha M, coluna N. Pronto. Fechou. E aqui no cantinho você tem a ordem ou tipo, que seria uma matriz com M linhas e N colunas. Então, esse aqui seria o layout global de uma matriz M por N. Só que aí, dependendo da matriz, fica muito grande esse jeito de escrever. Existe uma forma compacta da gente representar a mesma matriz. Então, vamos escrever em português. Ó. De forma compacta, eu posso representar a matriz da seguinte forma. O nome dela é A de amor mesmo. Aí eu coloco aqui ou entre parênteses ou entre colchetes, nunca entre chaves. Ela é formada por elementos A e J, e aqui você coloca a ordem dela. Então, olha só. Esta é a maneira compacta da gente representar uma matriz M por N. Vamos montar só uma legendinha aqui, ó. Esse cara A e J seria a representação dos elementos da matriz, então ele indica os elementos da matriz. Ao invés de escrever todos, a gente escreve um único representante. O I indica, digamos assim, em português, claro, é o endereço de linha do elemento, qual linha que ele se encontra. O J seria também uma referência, o endereço de coluna, qual coluna que o cara se encontra. O M, nesse caso, como lá em cima, ele indica o total de linhas que a matriz possui, o total de linhas, e o N indica o total de colunas. Essa forma de escrever as matrizes, ela é muito conveniente,
quando nós temos uma lei de formação para a matriz. Como assim, uma lei de formação? Tá, vamos pegar aqui, ó, exemplo. Vamos pensar assim, ó. Determine a matriz. Determine a matriz. Vamos pôr assim, letra A igual a e J. Digamos que ela é 2 por 3 com A e J igual a 2 vezes I mais J. Observe que os elementos A e J, eles têm um padrão. O padrão é o dobro do endereço de linha mais o endereço de coluna. Então, o que eu tenho aqui? Uma matriz que tem 2 linhas, tem 3 colunas, e aqui eu tenho a lei de formação dessa matriz. Quem é essa matriz? Bom, então, você pode montar o esquema aqui, ó, que é o seguinte, agora eu vou usar parênteses. Essa minha matriz, ela tem 2 linhas, então ela tem a linha 1 aqui com 3 colunas, e ela vai ter a linha 2 com 3 colunas. Olha só. Ela é uma matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Os elementos eu vou colocar o endereço deles. Ó, esse cara está na linha 1, coluna 1. Esse cara está na linha 1, coluna 2. Esse cara está na linha 1, coluna 3. Esse está na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Então, eu preciso determinar cada um desses valores. Quem é o A11? Esse elemento A11. Observe que, de novo, esse primeiro cidadão aqui, ele indica o endereço de linha. Então, nesse caso aqui, o I vale 1. E esse cara aqui indica o endereço de coluna. Nesse caso aqui, o J também vale 1. Se a gente, dessa forma, aplica a lei de formação, que aqui está, ó, todos os elementos A e J serão o dobro de I mais J, então esse cara aqui vai ser o dobro de 1 mais 1, dobro de 1 dá 2 mais 1, isso é igual a 3. Próximo elemento, A12. Agora observe que o I vale 1 e o J vale 2. Então nós vamos ter 2 vezes o endereço de linha, 2 vezes I, que é 1, mais o endereço de coluna, que é 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 2. Resultado é 4. E segue o bonde. Dessa forma, a gente vai calculando elemento por elemento, e não tem como fugir disso. Se eu tenho que determinar a matriz e eu só tenho a lei de formação, então tem que aplicar a lei de formação em todos os seus termos para descobrir cada um deles. Então, o que vai rolar? 2 vezes 1, então agora a linha continua sendo 1, e a coluna é 3, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 3, o resultado é 5. Então, os elementos da linha 1 estão prontos. Preciso também determinar o elemento 2, 1. Linha 2, coluna 1. Na linha 2, coluna 1, o que você vai ter? O I agora vale 2, o endereço de linha é 2, e o endereço de coluna vale 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 dá 4 mais 1, o resultado é 5. Próximo elemento é o 2, 2, linha 2, coluna 2, então esse aqui vai ficar 2 vezes 2, mais 2, e o resultado é 6. Segue o bonde, por último tem o elemento A23, endereço de linha é 2, endereço de coluna é 3, então esse cara vai ser 2 vezes 2 mais 3, 4 mais 3, o resultado é 7. Portanto, a matriz A agora está pronta. Na linha 1 eu tenho 3, né? O 1 é esse cara aqui. Então eu tenho 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5. 2, 1, 5, 2, 2, 6, 2, 3, 7. Eis a minha matriz 2 por 3. Bom,
aqui a lei de formação, ela estava até razoável, mas pode ser que a sua lei de formação, digamos aqui eu tenho uma matriz B, que ela é do tipo BJ, 3 por 3, com BIJ igual, digamos, A1, se o I for igual a J, e 0 se o I for diferente de J. Bom, pessoal, as matrizes em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, que é o que está acontecendo aqui, olha só, eu tenho 3 linhas e tenho 3 colunas, essa gata é chamada de matriz quadrada, tá? Então, a matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada, ok? Então, vamos lá. Quem é a minha matriz B? Então, a minha matriz B, ela tem 3 linhas, ela tem 3 colunas. Então, nós temos aqui B1, 1, linha 1, coluna 1. Tem o elemento linha 1, coluna 2. Tem o elemento linha 1, coluna 3. Aqui eu tenho o elemento linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Aqui eu tenho o elemento linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. Esse cara, observa, uma matriz 3 por 3. E a lei de formação dela é condicional, ó. Se o I for igual a J, então o resultado, não precisa nem fazer conta, ele é automático igual a 1, olha só. B e J vai ser 1 se o I for igual a J. I igual a J eu tenho esse cara aqui, I igual a J eu tenho esse cidadão aqui, I igual a J eu tenho esse cidadão aqui. Então, esse e esse são iguais a 1. E eu tenho aqui ainda a informação de que B e J vai ser 0 se o I for diferente de J. 1 é diferente de 2. 1 é diferente de 2. Isso quer dizer que o I é diferente de J. Isso quer dizer que esse cara aqui não precisa nem fazer conta, ele vai ser 0. B1, 3. 1 é diferente de 3. Isso quer dizer que o I é diferente de J. Isso quer dizer, então, que eu tenho o elemento B1, 3 igual a 0. A mesma forma que 2 é diferente de 1, 3 é diferente de 1, 3 é diferente de 2, 2 é diferente de 3. Então, esse elemento é 0, B1, 2, B1, 3, B2, 1, B2, 3, B3, 1, B3, 2. Eis a minha matriz B formada... Opa! A minha matriz B... Trem teimoso... A minha matriz B, 3 por 3, com a lei de formação condicional. Beleza? Essa matriz especial, olha só, ela ganha o nome de matriz identidade. Esta matriz é dita... Esta matriz, em especial... é dita matriz identidade. Para explicar melhor o que é uma matriz identidade, vamos pegar aqui embaixo, não tem espaço. Ah tá, acho que aqui cabe, olha só. Ops. Então, digamos que você tem aqui uma matriz P. Uma matriz P, ela tem, digamos, 3 por 3. Então, eu vou pôr assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. Observe que ela é uma matriz quadrada. Então, assim como o quadrado,
Esse nome vem da quantidade de linhas ser igual à quantidade de colunas, né? A largura e o comprimento terem a mesma medida. E ela herda também da matriz do quadrado o nomezinho chamado diagonal. Ficou feio, peraí. Olha só. Opa. Então, esse cara aqui, velho, é o que a gente chama de diagonal principal. Então, observe que uma matriz quadrada, a diagonal principal dela, uma matriz de identidade, a matriz de identidade é uma matriz quadrada que a diagonal principal dela é todo mundo igual a 1. E os demais elementos são iguais a 0. Então, isso é uma matriz de identidade. Uma matriz de identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os elementos e os outros elementos são todos iguais a 0, beleza? Então, isso é o que a gente chama de matriz quadrada, de matriz identidade. Bom, essa outra diagonal aqui, você deve estar pensando, bom, mas quadrado tem duas diagonais, a matriz também? Uhum. Essa diagonal aqui, a gente chama de diagonal secundária. Ela não é tão, digamos, importante como a diagonal principal que aparece em vários resultados, e aí a gente chama ela de diagonal secundária. Então, tem a diagonal principal e a diagonal secundária, ok? Lembrando, uma matriz de identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são nulos, são iguais a 0, ok? Beleza. Podemos assim dizer também, ó, uma outra observação. Digamos, ó, tem uma matriz que se chama matriz diagonal. Vou aproveitar e escrever isso, ó. Uma matriz quadrada. Olha só, uma matriz quadrada A é dita diagonal, ou seja, matriz diagonal, quando todos os elementos, fora da diagonal principal, são nulos. Por exemplo, a matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. Por exemplo, vamos pegar uma matriz A aqui, 3 por 3, ó. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Observe uma matriz 3 por 3. Os elementos da diagonal principal, olha só. Espera aí, deixa eu dar uma melhorada nesse pincel aqui. Todos os elementos da diagonal principal, olha só. Aqui bonitinho. Todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, isso é o que caracteriza uma matriz diagonal. Uma matriz quadrada A, ela tem que ser quadrada para ganhar o nome de diagonal. Então, uma matriz quadrada, ela é dita diagonal quando todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, ok? Então, esse aí é um exemplo de matriz diagonal, assim como matriz quadrada. Também a matriz identidade, ela também é um exemplo de matriz diagonal, beleza? Segue o bonde. Então, vamos pensar agora na matriz transposta. Olha só. O que é uma matriz transposta? É muito simples, né?
A matriz transposta. A matriz transposta de uma matriz A, e aí ela pode ser qualquer matriz, não precisa ser quadrada, de uma matriz A, é obtida de A, trocando-se linhas por colunas. Beleza. Exemplo. Digamos que você tenha uma matriz A assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa gata aqui, ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. A matriz transposta de A, nós indicamos por A elevado a T. Esse T aí não é expoente, viu, gente? Ele não quer dizer que é ao quadrado, ao cubo, essas coisas. Ele só indica a transposta. Então, quando você olha uma matriz, o nome de uma matriz, com um Tzinho lá em cima, isso indica a transposta da matriz A, beleza? Então, quem é a transposta da matriz A? A transposta da matriz A você obtém trocando-se linhas por colunas. Então, esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, que é linha, na transposta vai ser coluna. Tá vendo? Vou mudar de cor aqui. Esse cara aqui, ó, 4, 5, 6, que é a linha 2. Na transposta, 4, 5, 6 vai ser coluna. Então, é assim que você obtém a transposta, trocando-se linhas por colunas. Então, 1, 2, 3 é linha, vira coluna. 4, 5, 6 é linha, vira coluna. Simples assim. Agora, se você tinha uma matriz aqui, ó, 2 por 3, então agora a sua transposta ela vai ser do tipo 3 por 2. Óbvio, porque se você está trocando linhas por colunas, então a quantidade de linhas vai virar a quantidade de colunas e a quantidade de colunas vai virar a quantidade de linhas. Portanto, a matriz transposta de A vai ser do tipo 3 por 2, ok? Simples assim. Como é que eu poderia pensar uma igualdade de matrizes? O que eu espero de uma igualdade, hein, pessoas? O que você espera de uma igualdade? Então, pessoal, para falar de igualdade de matriz, o que eu espero de uma igualdade, né? Se uma matriz eu quero que ela seja igual a outra, o que eu espero? Bom, a primeira coisa é para que elas sejam iguais, duas matrizes, então o primeiro passo é que elas sejam do mesmo tipo. Então só faz sentido falar em igualdade de matrizes se elas forem do mesmo tipo. Então, se uma tem M linhas, o que eu espero é que a outra também tenha M linhas. Vamos até fazer uma paradinha bonitinha. Então, aqui está a minha matriz A, M por N. E, do mesmo modo, a quantidade de colunas, o que eu espero? Eu espero que a quantidade de colunas seja a mesma. E, depois disso, o que eu espero? Que todos os seus respectivos elementos sejam iguais. Como assim os seus respectivos elementos têm que ser iguais? Vamos pegar um exemplo top aqui, olha só. Então, vamos pensar assim, ó. Determine x, y e z de modo que vamos pôr assim, uma matriz 1, x, 3, 4, 0, y, seja igual a z, menos 2, 3, 4, 0, 5. Olha só.
Então, para que as duas matrizes sejam iguais, seus respectivos elementos têm que ser iguais. Ou seja, esse cara aqui, que é o primeiro elemento, linha 1, coluna 1, ele tem que ser igual a esse cara aqui, que está na linha 1, coluna 1. Ou seja, Z tem que ser igual a 1. Ao mesmo tempo, olha aqui o X. É o elemento da linha 1, coluna 2. Ele tem que ser igual ao elemento linha 1, coluna 2 da outra matriz. Então, automaticamente, a gente conclui que X tem que ser igual a menos 2. 3 já é igual a 3, não tem o que fazer. 4 já é igual a 4, não tem o que fazer. 0 já é igual a 0, também não tem o que fazer. E, por fim, y tem que ser igual a 5. Então, duas matrizes só vão ser iguais se elas forem de fato iguais. Primeiro, a ordem delas tem que ser igual, mesma quantidade de linhas e colunas, respectivamente, e todos os seus respectivos elementos têm que ser iguais, beleza? Olha só, dessa forma, a gente pode definir ainda a matriz simétrica. Então, no bom português, ó, dizemos a matriz A, ou, melhor ainda, a matriz quadrada A é dita simétrica quando a transposta de A é exatamente igual à matriz A. Então, temos essa igualdade aqui. Então, por hoje é só, pessoal. Depois a gente continua na próxima aula falando ainda de matrizes, algumas definições e as operações. Adição, subtração, multiplicação por uma constante e a grande multiplicação de matrizes. Um abraço para vocês, povo. Até mais.